O Manchester United vence aí na estreia da Premier League, vence o Wolverhampton por 1-0, num jogo muito mais difícil do que quase qualquer um podia imaginar. Eu sou o Barba, estou com o Eduardo Gouveia aqui no Clube da Bola e vamos falar sobre este jogo que completou a primeira rodada da Premier League, não é mesmo, Edu? Exatamente, Barba. E se você não conhece Premier League e assistiu esse jogo, sim, esta é a essência da Premier League, um time aí de alto investimento, um dos favoritos ao título, né, o maior vencedor da Premier League, tendo bastante trabalho contra uma equipe que na temporada passada lutou para não cair. Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse jogo, né, porque a gente assistiu o jogo inteirinho, e vamos trazer para vocês, então, as nossas impressões a respeito dessa partida. Mas vamos começar pelo começo? Eu vou colocar aqui o campinho na tela para a gente falar como é que cada equipe entrou em campo, né? Os 11 iniciais. Tivemos 4 brasileiros entrando no jogo, mas vamos começar pela escalação do Manchester United, que teve aí a estreia do goleiro Onaná, para mim, um dos melhores jogadores do Manchester em campo, foi decisivo, apareceu aí pelo menos umas 3 vezes aí com grandes defesas e fez valer aí o investimento. A defesa, ela foi formada aí por uma linha de 4 jogadores, com o Luke Shaw na esquerda, o, o Lisandro Martinez e também o Varane fazendo a dupla de zaga, e do lado direito, o Amisaka, né? Aliás, essa zaga do Manchester teve aí papel decisivo na vitória do time. Aí nós tivemos o Casemiro ali como volante, e depois uma linha de 4 jogadores no meio de campo, com o Garnacho, com o Mason Mount, o Bruno Fernandes e também com o Antony, né? O Antony aí começando de titular. E na frente, mais avançado, o Marcus Rashford. Então, essa aí foi a escalação inicial do Manchester United. E depois, ao longo da partida, entrou o Lindelof, também entrou o Eriksen, entrou o Pelistrini, o uruguaio, também entrou o Sancho e também o McTominay. Essa, então, foi a formação do Manchester United para essa primeira partida da Premier League. Boa, Edu. Bom, então vamos agora com o visitante, com o Wolverhampton, né? Do técnico estreante aí, Paul O'Neill. Ele foi a campo com o goleiro José Sá. Na lateral direita aí, Nelson Semedo. E compondo a dupla de zaga, o Dawson e o Kilman. Na esquerda, o Ayo Nouri. Já no meio campo, contando com Pedro Neto, o brasileiro, os brasileiros, né? João Gomes, ex-Flamengo, e Matheus Luiz. E o Leminar. Já na frente, Pablo Sarabia e Matheus Cunha. Matheus Cunha, que falar para vocês, o que deu uma canseira nesse time do United, tá? É coisa de maluco, né? Jogadores que saíram do banco de reserva, né, do Wolverhampton e completaram a partida. O português Fábio Silva, o Sassá Kalajdzic, difícil esse nome, hein? O Hugo Bueno e o Heng Hee-shen, né? Heng Hee-shen aí, o coreano, que foi um dos jogadores que mais tentou, que mais finalizou, se não a gol, pelo menos ali passando perigo para o Manchester United, mas que não conseguiu converter e acabou nesse placar aí magro de 1-0 para os Reds, né, Edu? O Bar, só para registrar, o Pedro Neto, ele é brasileiro, mas tem cidadania portuguesa. Até aqui no site da Premier League, ele conta como um jogador português. Mas você falou aí das tentativas dos números, tem uns dados curiosos aqui no site da Premier League. Olha só, posse de bola, 51% para o Manchester, 49% para o Wolves. Jogo equilibrado, hein? Chutes a gol. O Wolverhampton chutou 23 vezes, sendo que 6 no alvo, e o United chutou 15 vezes, sendo que 3 ao alvo. Aliás, a bola na trave, que daqui a pouco a gente vai falar do Wolves, não conta como finalização do alvo, tá? Porque não foi na direção do gol, e sim na trave. Mas são dados assim bem interessantes, né? O United teve 8 escanteios contra 7 do Wolverhampton. O United teve um impedimento, que nem foi, né? O Rashford nem estava impedido, contra 3 do Wolverhampton. Cartões amarelos, 2 para o United, 3 para o Wolverhampton. E faltas, 14 cometidas pelo United, 10 pelo Wolverhampton. Então, esses aqui são os números dessa partida, que mostram, né? Os números mostram aí que foi um jogo bastante equilibrado, né? E, assim, você quer começar falando suas impressões?
Cara, eu quero falar um pouquinho em cima desses números que você passou, porque realmente o que mais chama atenção nesses números é a quantidade de finalização dos Wolves, né? Primeiro que, independentemente, seja Premier League ou qualquer campeonato, já não é muito comum um time finalizar mais de 20 vezes numa partida só. Muito menos um time visitante e, como você está falando bem no começo do vídeo, de menor investimento, de menor expressão, né? Um Wolverhampton jogando contra o United. Então, surpreendeu bastante, né? O pessoal estava esperando que o Manchester fosse vencer de maneira mais tranquila. Do jeito que estava se encaminhando, seria o primeiro e único 0-0 da primeira rodada, né? Então, como a gente gosta aí da Premier League, nós não tivemos 0-0 aí, graças ao Rafael Varane. Daqui a pouco a gente fala melhor no segundo tempo. E uma coisa também que eu queria comentar, Edu, até uma crítica, eu entendo que eles vão aperfeiçoar ainda, mas toda essa orientação da arbitragem com relação a acréscimo, eu acho que estão comendo muita bola, porque cada jogo é uma coisa. Esse primeiro tempo, a gente teve 19 faltas e 2 minutos de acréscimo. Tudo bem que não teve aqueles atendimentos, assim, nenhuma substituição, mas assim, mesmo assim são quase 20 faltas, o que era normalmente um número de um jogo inteiro, foi só no primeiro tempo, 2 minutinhos de acréscimo. Num outro jogo da Premier League aconteceu parecido, o primeiro tempo foi 11 minutos, assim, que o árbitro não sei de onde tirou, e no segundo tempo que era para dar deu 6. Então, assim, tá tudo muito confuso com relação ainda aos cartões, né? Alguns cartões, assim, o cara demorar para bater lateral toma cartão, aí depois, chegando no segundo tempo, tá todo mundo amarelado e o juiz fica com medo, né? De dar esse outro amarelo. Então, eu só estava querendo fazer essa crítica, Edu, porque um jogo desse, de Manchester United e Wolverhampton, foi um jogo muito pegado. Um jogo, assim, que faltou um pouco para ter alguma expulsão ali, né? Um jogador com 2 cartões amarelos. E aí eu acho que a arbitragem aí da Premier League, por essa primeira rodada, alguém deve chamar atenção lá dentro para as coisas começar a mudar um pouco, Edu. Pois é, mas eu acredito que isso aí vai ser aperfeiçoado, vai ser ajustado aí ao longo aí das próximas rodadas. Agora, a gente tá falando do Wolverhampton, cara. O Wolverhampton, ele teve ali um início de temporada ali meio que conturbado, né? Porque o Lopetegui, que foi o técnico que salvou o Wolverhampton do rebaixamento na temporada passada, ele iniciou a pré-temporada, só que faltando uma semana para o início da Premier League, ele picou a mula, saiu fora e falou: não tá legal isso aqui, vocês não estão trazendo os jogadores que eu estou pedindo, as contratações eu não estou concordando, e caiu fora. E aí trouxe o O'Neill que também, né? Parece que é técnicos que se livram aí de rebaixamento, porque o O'Neill também conseguiu ali fazer com que a equipe do Balderman se recuperasse na temporada passada, jovem técnico, segundo técnico mais jovem da Premier League. E assim, cara, o Wolverhampton, ele perde o jogo, mas ele deixa uma ótima impressão, cara. Ele, talvez se fosse um jogo contra uma outra equipe que não fosse o United, com tantas opções, com tanta qualidade, talvez a sorte do Wolverhampton fosse melhor, né? Eu até vou prestar mais atenção nos próximos jogos dos Lobos aí, para ver se eles vão manter mesmo esse nível, ou se, de repente, por ser contra o United, por ser uma estreia, o pessoal deu aquele sangue a mais, aquele gás a mais. Mas só para resumir aqui alguns lances importantes da partida, a primeira grande chance foi do United aos 10 minutos, né, com o Rashford, né, e eu acho que talvez foi a melhor chance ali do primeiro tempo do United. O Wolves, ele conseguiu 2 boas chances logo em seguida, sendo que a segunda delas foi um chute cruzado que passou rente à trave do Onaná. Aí, aos 4 minutos, foi a melhor chance já do segundo tempo, né, aos 4 minutos do segundo tempo, foi assim uma chance incrível com o Matheus Cunha. Tudo bem, ele estava desequilibrado e tudo mais, mas ele acabou acertando a trave, né? E ali o jogo estava 0-0 ainda. Se aquela bola bate na trave e entra, a Foi um história do lance jogo bonito, seria Edu, porque outra. foi muito rápido, foi um passe de letra, né? Do atacante Pois do é, Wolverhampton para o Matheus Cunha, mas como o lance foi muito rápido e ele estava meio sem ângulo, como se fosse desequilibrado, acabou acertando a trave, né? Mas o Onaná estava no lance ainda, hein, cara? Tanto que o narrador do jogo pensou que tinha sido defesa dele. não, o Onaná fez uma partida muito boa assim para uma estreia, né? O sucessor dele, o Sommer lá na Inter de Milão, tudo bem que era um amistoso, mas ele fez uma partida desastrosa lá no primeiro jogo da Inter. Só e o gol, né? Como eu falei na hora da escalação, o gol saiu ali pelo pessoal da defesa, né? O Anthony, ele recebeu na direita, né? O Anthony sempre ali caindo pelo lado direito, tocou o Bruno Fernandes deu uma cavadinha, o Ambissaca já estava na área, ele esperou a bola pingar para bater nela,
e o Varane mergulhou de cabeça ali e fez o primeiro e único gol da partida, né? Então foi uma jogada bem interessante ali pelo lado direito, toque só de qualidade, toque só de primeira, e contando aí com a participação de jogadores de defesa, né? Os jogadores de defesa apoiando bastante ali o ataque naquele lance. É verdade, Edu. Então, assim, uma coisa que chamou, uma outra coisa que chamou atenção nesse jogo, como eu estava falando no começo da partida, foi realmente o que o Matheus Cunha fez, né? Puxando os contra-ataques, cara. Foram pelo menos três que eu contei ali, que ele saiu driblando e saía sozinho. E teve um que a frustração ficou nítida na cara dele, que ele deu a bola pro Wang Hichan, que era para finalizar, e ele foi devolver para o Matheus Cunha, que também já não aguentava mais, que tinha voltado lá da defesa para puxar esse contra-ataque em desespero. Tanto que ele mergulhou e ficou lá dentro da área do adversário mesmo. E também o que me chamou a atenção no time do United, eu sei que é estreia e tudo, mas a gente fala aí nomes que perderam espaço, né? Pelo menos para agora. O próprio Jadon Sancho, que entrou, é verdade, mas até esperavam ele como titular. Então o Garnacho aí que não fez uma boa partida, mas que é Péssima uma, partida. foi até bonzinho, né? Mas é que é uma joia do Manchester, muito novo, então vai oscilar mesmo. Mas principalmente jogadores que nem entraram em campo, hein, cara? Eu vou dar o destaque aqui para o Diogo Dalot, para o zagueiro Harry Maguire e para o Martial, né? Camisa 9 do United aí, que fica difícil agora com a chegada do Mason Mount, né? Com o Antony jogando muito bem aí desde a temporada passada, o Rashford, que não vai perder espaço nesse time, o Garnacho aí, que apesar da péssima partida hoje, tem muito potencial, né? O pessoal espera muito dele. Então, assim, vamos ver como vai ser revisando aí, como serão dadas as chances para esse elenco do United. Só para assim, registrar, né, o pessoal que não está muito por dentro do dia a dia do United, o Fred, né, que era outro brasileiro aí do elenco dos Diabos Vermelhos, que frequentemente jogava, muitas vezes até como titular, ele começou a perder espaço ali com o Ten Hag e daí ele decidiu mudar de ares. Então o Fred não está mais no United, ele se transferiu para o Fenerbahçe da Turquia, né? Então, inclusive, ele foi apresentado no final da semana passada. Então o Fred, né, que era um aí dos brasileiros do elenco do United, já não faz mais parte da equipe. Bárbara, para a gente fechar então, passar aqui os próximos compromissos dessas equipes, os dois times voltam a campo no próximo sábado, Saturday, dia 19 de agosto. Os Wolves vão enfrentar o Brighton às 11 horas em casa, né? Vão jogar lá no Molinex, ou Molineus, não sei como é que se pronuncia, acho que é um nome francês, mas vai ser lá no campo deles, lá em Wolverhampton. E vai ter um jogão depois, hein? Às 1h30 da tarde, lá no estádio do Tottenham. Tottenham e Manchester United, né? O Tottenham que começou o campeonato empatando. E agora, logo já na segunda rodada, primeiro jogo em casa, encara o Manchester United. Ó, segunda rodada, ó, daqui, ó. Porque nós vamos ter. Olha que super sábado, hein? Não saia de casa no sábado, hein? Porque 1h30 da tarde teremos aí, como eu falei, os Spurs jogando contra o United. E às 4 da tarde, Manchester City e Newcastle, cara. Jogo top para acompanhar. Premier League é bom demais. E ó, tem mais jogo bom depois ao longo da rodada. Vamos ter Aston Villa e Everton, West Ham e Chelsea, duelo londrino, e outro duelo londrino, só que na segunda-feira, Crystal Palace e Arsenal. Então, essa segunda rodada aí da Premier League tá show de bola, viu? Exatamente, Edu. Inclusive, aí é um jogo que ninguém pode perder, é City e Newcastle. Com certeza aí a gente deve fazer um pós-jogo para trazer para vocês. Mas o que chama atenção, cara, eu vou falar de novo aí do Wolves, né? Porque se nesse jogo fora de casa o Wolverhampton finalizou mais de 20 vezes contra o Manchester United e jogou aberto dessa forma, a gente vai ter o Wolverhampton em casa contra o Brighton, o time mais porra louca da Premier League, o time que mais chega, que mais vai com tudo, que mais finaliza, que mais vai chute de fora da área. Então, assim, esse jogo também ele promete ser um jogo maluco, hein? Assim, promete talvez aí muitos gols. Então, que bom que esse jogo é às 11 da manhã, né? Porque os outros jogos do horário é Fulham e Brentford, Liverpool e Bournemouth, então eu já cravo que para mim esse é o jogo mais interessante desse horário, viu? Esse horário das 11 da manhã, Wolverhampton e Brighton aí,
é um jogo mais interessante. E depois é só alegria, como o Edu passou aí com Tottenham United e City e Newcastle para fechar o sabadão, né, Edu? Pois é, gente. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no canal. Teremos vários vídeos pós-jogo aí. Inclusive, na terça-feira, na quarta-feira tem jogo, né? Tem jogo do Sevilla e Manchester City, decisão da Supercopa da Europa. E nós estaremos aqui no pós-jogo. Valeu! Falou!